Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículos 1 a 6. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: "Onde compraremos pão para esse povo comer?" Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. O episódio documentado na passagem que lemos hoje, ele é o único milagre, além da ressurreição, que é relatado nos 4 evangelhos. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um desses 4 evangelistas escreveram o evangelho para documentar a vida de Jesus, os seus ensinamentos, os seus feitos. E como é de se esperar, a visão e a perspectiva de 4 pessoas diferentes, mesmo em relação ao mesmo acontecimento, ao mesmo fato, esses relatos eles se completam, jamais se contradizem, e eles enriquecem, então, o entendimento e a compreensão de todos aqueles ensinamentos e palavras de Jesus. Por isso, porque são 4 perspectivas diferentes, porque são 4 pessoas diferentes falando a respeito da mesma pessoa, das mesmas palavras, é que alguns milagres, ensinamentos, palavras, ocorridos que aparecem, que encontramos em um determinado evangelho, pode não aparecer narrado em outro, assim como um determinado acontecimento pode parecer ser descrito com mais minuciosidade e cuidado por um evangelista do que outro e assim por diante. De qualquer forma, esse acontecimento, isso que aconteceu aqui, que nós lemos hoje, que Jesus vai multiplicar os pães e peixes e vai alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, esse é o único milagre que é então registrado nos 4 evangelhos. Então, quando nós estudamos esse episódio nos 4 evangelhos, nós conseguimos ter a seguinte visão mais completa, mais panorâmica do que está acontecendo aqui. Então, os discípulos, eles haviam sido, um pouco antes disso que nós lemos hoje, enviados por Jesus, eles tinham iniciado, digamos assim, o seu ministério. Então, eles são enviados por Jesus a vários povoados, a várias pessoas. E eles vão curar doentes, vão pregar a palavra de Deus, vão libertar endemoniados. E eles vão ali, então, realizar os... E eles voltam, então, a Jesus eufóricos, contando tudo o que aconteceu, os prodígios, os sinais, a salvação, tudo o que eles puderam ver acontecendo através de suas vidas. Eles estavam cansados, esgotados. Eles acabam de voltar de uma, digamos assim, jornada missionária. E, ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, o João Batista, que estava preso, ele é decapitado. E ele sofre uma morte, então, humilhante. E os discípulos vão acompanhar todo esse processo. Então, é um momento em que os discípulos estão cansados, esgotados, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E Jesus, conhecendo essa situação e sabendo disso, Jesus vai dizer: "Vem comigo, gente. Vamos entrar nesse barco. Vamos atravessar o mar, vamos para um lugar mais deserto, vamos descansar." E esse era o propósito de Jesus quando ele levou os discípulos consigo para subir no barco e atravessar o mar da Galileia. E eles atravessam o mar da Galileia, e os evangelhos nos contam, que quando eles estavam chegando do outro lado da margem ali do mar, adivinha? A multidão da qual eles estavam fugindo já estava lá, esperando por eles, a recepção da coisa ali. E aí fico imaginando, né, a cara dos discípulos: "Ah, meu Deus, está tirando, está de brincadeira comigo."
Era justamente dessa multidão, do contato, de curar, de se desgastar por eles, que os discípulos precisavam e queriam descansar, e do qual Jesus queria lhes dar descanso, mas quando eles desembarcam do outro lado, está ali a multidão, novamente, doente, ferida, sedenta por conhecer mais a Deus. E Jesus vai dizer o quê? A Bíblia diz que Jesus, olhando para aquela multidão, ele viu que eram como ovelhas sem pastor. Jesus, então, teve misericórdia deles. E aí Jesus vai passar aquele dia todo, então, ensinando a mensagem do reino, falando sobre Deus. Vai passar aquele dia todo curando, atendendo, acolhendo, cuidando daquela multidão necessitada. E aí começa a entardecer, então, a Bíblia diz, ao cair da tarde, estava começando a escurecer, eles estavam num lugar deserto. Passaram o dia todo ali ouvindo, recebendo de Jesus um alimento espiritual, o pão espiritual. E agora eles começam a sentir fome. Toda aquela multidão e os discípulos também. Então os discípulos chegam a Jesus e dão um cutucão nele. Jesus, ó, já está tarde. Não, eu não fazia isso. Já está tarde. O pessoal está com fome. Vamos liberar, dispensa, vamos encerrar o negócio. Para dar tempo de eles poderem comer, encontrar alimento no caminho de volta para suas casas. Senão, Jesus, está num lugar deserto. Daqui a pouco todo mundo vai fechar as portas e eles não vão conseguir comer. Alguns podem até desmaiar no meio do caminho. É interessante notar que naquele primeiro momento, digamos assim, quando Jesus estava alimentando espiritualmente aquela multidão, não parece que os discípulos enfrentaram algum problema ou alguma crise com aquilo tudo? Claro, precisa alimentar espiritualmente essas pessoas. Mas quando surge ali um novo fator, que é a fome física, do estômago mesmo, de alguma maneira aquilo gerou uma crise nos discípulos. Pô, e aí, como é que vai resolver esse negócio? Então devem ter havido ali pessoas extremamente doentes, doenças incuráveis, e por isso atravessaram o rio, estavam lá na cola de Jesus. E com aquelas necessidades espirituais, que requeriam uma intervenção sobrenatural, digamos assim, os discípulos não tinham nenhum problema com aquilo. Pô, Jesus está aqui justamente para isso. Mas quando se tratava da fome do estômago, assim, a barriga roncando mesmo, alguma coisa tem que entrar para dentro. Aí, Jesus, e aí? Vamos mandar os caras embora para resolver essa questão. Porque isso aqui não é problema nosso. Então, a conclusão lógica é justamente a atitude que os discípulos tomaram. Bom, vocês já estão fartos espiritualmente? Já ouviram a palavra de Deus? Já foram tocados por Jesus? Já receberam a salvação? Agora vão e resolvam a sua vida. Vão e procurem encontrar alimento físico no caminho de volta para suas casas. Não parece que os discípulos estavam preocupados em como eles resolveriam aquela questão da fome física daquela multidão. Parece que os discípulos nem mesmo consideravam que tivessem alguma responsabilidade sobre a fome física daquela multidão. Embora sobre a necessidade espiritual, eles acreditassem que fossem responsáveis. E a esses discípulos que estão dizendo, Jesus, pensa, hoje também, tá, vamos, né? Jesus vai dizer o quê? Deem-lhes vocês algo para comer. Em outras palavras, Jesus está dizendo, é responsabilidade de vocês, sim, resolver a fome física dessa multidão. Tanto quanto é responsabilidade de vocês atender às necessidades espirituais deles. E toda essa situação é muito parecida com o que Tiago fala na sua carta, no capítulo 2, versículos 15 e 16. Ele diz assim, se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia,
E um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? É o que Tiago diz quando ele nos traz uma reflexão a respeito do equilíbrio que precisa haver entre o que nós dizemos espiritualidade e vida prática. Na verdade, quando o Tiago ele discorre a respeito da fé sem obras e das obras como evidência da fé e assim por diante, ele não está, como nós costumamos fazer, departamentalizando as áreas das nossas vidas, dissociando aquilo que nós chamamos de espiritual, de santo e profano ou mundano. Ele está nos ensinando, Tiago, que nós somos uma coisa só, que a fé e as obras são uma coisa só. Então era assim, responsabilidade dos discípulos, e não somente era responsabilidade dos discípulos alimentar espiritualmente e fisicamente aquela multidão, que Jesus, ele vai alimentar a multidão. Porque até os discípulos, ficarem confusos, poxa, será que é isso? Eu tenho que fazer isso ou não? É minha responsabilidade ou não? Tudo bem, mas Jesus, ele mesmo podia ter dito, já salvei vocês. Já dei o pão espiritual. Agora vocês vão e arranjem o pão físico que vocês precisam aí para satisfazer essa fome que vocês estão sentindo nos seus estômagos. Mas não, Jesus não os dispensou. Jesus, de fato, alimentou aquela multidão. Então parece que aconteceu assim. Jesus estava lá, estava entardecendo, os discípulos estavam cansados, esgotados, talvez irritados por causa da fome. Jesus dispensa a multidão e Jesus vai falar para eles, não, deem-lhes vocês algo para comer. E aí aquilo vai gerar um fuzuê entre os discípulos. Alguns deles vão perguntar, mas Jesus, onde a gente vai achar pão para todo esse povo? Mais de 5.000 pessoas. O outro vai dizer, mas nem dinheiro a gente tem para comer, mesmo que tivesse pão para tudo isso, a gente não tem dinheiro para comprar todo o pão que é necessário para alimentar essa gente. E então, conforme lemos aqui no capítulo 6 de João, Jesus vai lhes dizer, onde compraremos pão para esse povo comer? É a pergunta que Jesus lança aos seus discípulos. Essa pergunta é, na verdade, um convite de Jesus. Olha, presta atenção. Presta atenção. Como eu faço para alimentar essa multidão? É isso mesmo que ele está querendo dizer, porque no versículo 6 ele diz, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E é o que se segue, nós já sabemos. O André vai trazer, o discípulo de Jesus, ele vai trazer 5 pães de cevada, 2 peixes. Jesus, a gente achou isso aqui, Acho que eles fizeram uma busca ali no meio da multidão. 5 pães, mas o que é isso para toda essa gente? E Jesus toma aqueles 5 pães e 2 peixes. Ele agradece a Deus. A Bíblia diz que ele olha para o céu e dá graças. E quando ele começa a repartir aquele pão, acontece o milagre da multiplicação. E todas aquelas mais de 5.000 pessoas são alimentadas satisfatoriamente e ainda sobram. Sobram 12 cestos cheios de pão. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós pensamos a respeito da nossa espiritualidade, da nossa comunhão com Deus, nós temos essa tendência de separar, dissociar Deus da nossa vida diária. Então nós consideramos e vamos classificando a nossa vida, as áreas, em o que é santo e o que é profano. Eu penso se não é por causa disso, muitas vezes, que nós nos vestimos de maneira diferente para vir para a igreja. Ou quando chegamos aqui, começamos a falar diferente. Bom dia, paz, sei lá. E nós tratamos, às vezes, com mais respeito e consideração os irmãos aqui de dentro da igreja. Mas a forma como nos relacionamos aqui dentro, na fazenda e nos ministérios, não tem nada a ver com a forma como lidamos com os nossos funcionários, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos. Com os barbeiros que cruzamos por aí nesse trânsito maravilhoso de São Paulo.
E aí a gente vai vivendo uma esquizofrenia aí de identidade e também de missão. Qual é o propósito de nossas vidas? Como filho, como filha de Deus aqui nessa terra. Quando Jesus nos diz, vocês são sal e luz, o que Ele está querendo dizer com isso? E eu acho assim, incrível que Jesus tenha usado essas duas comparações. Porque se Ele só tivesse dito que nós somos luz do mundo, era mais fácil tapear, né? E ficar só no espiritual. Que é a luz, estou brilhando, deixa eu. Mas Ele nos diz que nós somos sim luz, mas nós somos sal. Já viu o sal chegar em algum lugar e não salgar? É um absurdo. Depois que eu casei, o lugar onde eu e meu marido mais frequentamos é a igreja, né, em primeiro lugar, porque é o nosso trabalho, enfim. Né? Mas o segundo lugar que nós mais frequentamos depois que nos casamos, adivinhe? Mercado. Tem que alimentar o povo. Agora cresceu a família. Né? Então, essa história de que o amor, o casamento e o relacionamento é só no nível romântico da coisa, são só valores etéreos e sabe, aquela coisa, aquela família perfeita, a mulher cozinhando, aquela fumaça da panela subindo, e o marido chegando no trabalho com um buquê de rosas, e as crianças sentadinhas fazendo a lição de casa. Alguém vive assim? Me ensina um segredo. A gente está lá, 6h as mães já estão aos berros. Né? Vai arrumar seu quarto, sua sala, seu pai está chegando. O pai já mal tirou o sapato dentro de casa. Pega o menino lá, vai trocar a fralda dele, que está queimando a comida aqui. É uma loucura. Porque a gente não tem só necessidades emocionais e espirituais, etéreas. A gente tem necessidade física. Eu amo meus filhos. E todos os dias eu peço para o Senhor misericórdia, sabedoria, amor, capacitação, porque eu sou incapaz de amá-los e criá-los conforme a palavra de Deus, expressando e comunicando de fato o que é o amor perfeito de Deus. Mas quando meus filhos, principalmente a minha segunda filha, não sei quem conhece a Dani, né, que a fome dela é bem grande, né? Quando ela está com fome, não adianta eu dizer para ela, vamos orar. Porque ela vai ter um chilique ali naquele. Quando ela está com fome, eu preciso dar comida para ela comer. E isso é uma coisa tão assim, até instintiva nas nossas vidas, mas ela não funciona, essa lógica não funciona quando a gente fala do relacionamento com Deus e da nossa fé. Por quê? Eu tenho um palpite. Porque enquanto mantemos Deus e as coisas de Deus numa sala separada das nossas vidas, nossa vida não precisa sofrer grandes mudanças. Por que é difícil? Porque Deus, quando Ele de fato está presente na minha vida, a minha vida jamais pode ser a mesma. Eu nunca mais vou dizer que esse dinheiro que eu tenho, fui eu que ganhei. E por isso eu vou usar como eu quero. Eu nunca mais vou poder dizer que esse carro que eu tenho ou não tenho, fui eu que conquistei com minhas forças. E sabe qual é a implicação imediata de saber que tudo o que eu tenho foi Ele que me deu? É que eu não posso não dividir. Quando Ele diz, divide, dá comida para quem tem fome, veste o que está nu, eu preciso obedecer, porque não é meu. Mas enquanto eu não tenho essa percepção de que tudo o que eu tenho foi Ele que me deu, e eu vou separando, isso foi Deus que me deu, isso daqui fui eu que consegui, então isso aqui é meu. Aí quando Deus fala, divide, o que eu vou dividir? Só aquilo que eu acho que é o que Ele me deu. A palavra de Deus, o amor,
não quero viver, os louvores. E isso a gente não tem dificuldade de dividir e compartilhar. Aqui na igreja, na fazenda, até na rua, nas jornadas missionárias. Vou fazer uma oração por você. Jesus, eu quero compartilhar um testemunho. O testemunho é espiritual. Foi Deus que me deu. Sim, eu preciso compartilhar. Aí quando a gente vê alguém necessitado fisicamente, que precisa de um lugar para dormir, que precisa de uma carona, que precisa de dinheiro para começar uma vida nova. Aí não, mas isso aqui, isso não tem nada a ver com isso. E Jesus está dizendo, tem tudo a ver. Porque Ele, Jesus, Ele nos ama com amor perfeito, que é um amor inteiro. Já pensou se quando Jesus nos amasse, Ele nos amasse assim, departamentalizando o que Ele vai nos dar e o que Ele não vai nos dar? Você precisa de salvação? Isso eu dou, porque só eu mesmo posso fazer isso, né? Agora, o que? Você está precisando de encontrar um marido que ama Deus, uma esposa que ama Deus, você precisa que seus filhos tenham relacionamentos bons, que edifiquem em qualquer lugar que eles vão, você precisa de um bom contato aí, fechar um negócio bom para os seus negócios, você precisa de uma misericórdia, sei lá, do proprietário do apartamento que você está alugando, porque vai atrasar o aluguel esse mês. Isso você se vira, porque isso não tem nada a ver comigo. E não é assim que Jesus faz. Quando Ele nos diz, não se preocupe com o que vai comer, com o que vai beber. Ele não está dizendo que é para a gente andar por aí nu e faminto. O que Ele está dizendo é que isso não pode ser empecilho para confiarmos e vivermos buscando o seu reino em primeiro lugar. Mas Ele diz, não se preocupe, busque o meu reino em primeiro lugar e eu vou preencher todas essas suas necessidades. Porque eu conheço elas. Eu sei que você precisa comer e eu vou preencher essa sua necessidade. Eu vou abençoar o seu negócio. Eu vou abençoar o relacionamento dos seus filhos, o crescimento deles. Eu vou dar saúde para você. Eu vou, porque eu sei que você precisa disso também. Por isso, Ele é presente conosco até hoje. Mais de 2000 anos depois de Ele ter consumado na cruz a obra de redenção das nossas almas. E sabe, o que Ele fez naquela cruz não foi só para nos garantir uma entrada no céu na eternidade, mas foi para nos dar a possibilidade de uma nova vida que começa hoje, aqui nessa terra. Libertos do domínio do pecado, libertos de nós mesmos. Somos livres e capazes de viver por amor a Ele e ao próximo. Então, quando nós amamos, nós precisamos amar um amor inteiro e a pessoa inteira. É por isso, por causa desse entendimento e compreensão que Deus está trazendo às nossas vidas, para a nossa liderança, a nossa igreja, é que, por exemplo, esse ano, surgiu um comitê novo aqui no Orange Life, que é o comitê do Lifetime Training. Porque os pastores, os presbíteros, a liderança tem entendido, como direcionamento de Deus, que, sim, nós vamos ler a Bíblia, sim, vamos continuar pregando a palavra, vamos continuar fazendo estudos bíblicos. Mas e como a gente resolve o problema que aquele casal está tendo? Como a gente resolve os conflitos que o homem, quando chega nos seus 50 anos de vida, enfrenta? Como a gente vai instruir os pais a criarem os seus filhos da maneira segundo a palavra de Deus? Todos esses assuntos, todos esses pães físicos também são necessários. E Jesus está dizendo, deem-lhes vocês o pão físico para eles comerem. Por que existe o 111? Para que tantos 113? Vamos fazer só estudo bíblico. Sim, a palavra de Deus é vida, é a revelação de Deus, é a resposta, é a luz, a orientação, a lâmpada. Mas Deus nos deu inteligência. Deus nos deu personalidades. Deus nos fez nascer alguns homens, outros mulheres. Deus nos faz casar, ter filhos. Deus nos faz envelhecer. E cada etapa, cada relacionamento tem as suas necessidades específicas. Então vamos lá do 111.
Vamos lá no retiro, aprender sobre as diferenças de como o homem e a mulher pensam. Vamos lá no retiro do 111, estudar sobre vida sexual do casal. Nossa, mas tem que estudar isso? É lógico que tem que. Para um casamento ser inteiro, ser feliz, o relacionamento sexual precisa ser bom. Ai, mas Deus fala disso? Lógico que fala. Ele nos trata por inteiro. Por que surge o 113? Porque os pais não estão sabendo como criar filhos, não estão sabendo quais são os anseios e como a melhor forma de comunicar o seu amor para filhos de 3, 4, 5, 6 anos. Por quê? Nunca teve, né? Então vamos criar o 113. Vamos dar esse suporte, vamos dar esse pão físico para os pais. E a igreja então está caminhando nesse sentido. Agora eu gostaria de pensar junto com os irmãos quando nós falamos sobre o amor ao próximo. De acordo com esse mesmo raciocínio, quando falamos de missão. Em que medida a forma como estamos amando o nosso próximo tem de fato atendido às suas necessidades, o do próximo, espirituais e físicas? Porque é disso que Jesus está nos falando. Não podemos terminar a meditação a respeito desse texto e concluir como nós gostamos de fazer, sem abalar as estruturas da nossa vida, sem mexer com as nossas finanças, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, o nosso caráter. É fácil concluir, nossa, essa passagem é muito linda, porque diz que Jesus alimenta espiritualmente, Ele atende às nossas necessidades, Ele faz um milagre na nossa vida, atende e nos salva. Muito pelo contrário. O que esse texto nos traz hoje é justamente o confronto, a necessidade de entendermos que uma pessoa, ela tem necessidades espirituais e físicas, que a gente não separa. Ela tem necessidade. E a necessidade dela, por inteiro, para ser atendida por inteiro, ela precisa comer 2 pães. O pão espiritual e pão físico. Por isso que o título do sermão hoje é pão e pão, né? Pão e pão. E nós estamos querendo fazer aqui uma campanha para caridade ou para obra social. E nós já falamos sobre isso, que não é por obras que a gente é salvo, que é pela graça e assim por diante. O que nós estamos querendo fazer aqui é pensar e refletir a respeito de se de fato nós temos amado o próximo. Porque Jesus disse que toda a lei e os profetas se resumem em um mandamento: amar a Deus e o próximo. É urgente que a igreja entenda que ela precisa amar a Deus. Parece que essa parte não é tão difícil de entender, embora difícil de praticar. Mas que ela precisa amar o próximo. E a palavra ela é muito clara quando ela nos fala sobre como devemos amar o próximo. Você vê a pessoa passando necessidade e você não dá nada? Não é assim que se ama. E o nosso exemplo maior, o nosso modelo de amor é Jesus. Ele mesmo, Ele é criador de tudo. Ele é o alfa e o ômega. Ele podia cruzar os braços, sentado no seu trono, e mudar as regras e dizer, tá bom, vai, vou perdoar, tá tudo resolvido agora, vamos começar de novo. Mas Ele deixa tudo, o que Ele tem, o que Ele é. Tudo o que Ele poderia reivindicar, até mesmo por direito de ser. E Ele vem a essa terra, Ele se humilha, Ele vem como homem. E Ele nos ama fisicamente. Ele vai tomar sobre si a nossa culpa. E é tão físico que Ele é crucificado por causa do nosso pecado. E assim, Ele nos dá a possibilidade de uma nova vida. A esperança da vida eterna, ao lado de Deus para sempre. Aquele relacionamento que havia se tornado impossível por causa do pecado, eu e Deus, agora é possível, porque Ele destruiu o muro de inimizade, nas palavras do apóstolo Paulo. Mas Ele fez isso concretamente. Esse é o nosso modelo maior de amor. E Jesus disse o quê? Vocês precisam amar como eu te amei. Tem um livro que chama Casa das Estrelas,
que é um professor colombiano que fez uma experiência com crianças de 4 a, 10 anos de idade, não lembro direito, e pedindo para definir várias palavras mais assim difíceis, subjetivas, né, como Deus, céu, assim por diante. E eu achei bem interessante assim, que uma amiga minha colocou aí, postou, compartilhou na rede social. Mas, na verdade, já existem estudos anteriores a esse livro. Esse livro se chama Casa nas Estrelas, porque é a definição que uma criança deu para o universo. Né? Ela falou, o que é o universo? É Casa das Estrelas. Né? Só que, alguns anos antes, até mesmo dessa experiência desse professor colombiano que montou esse livro, alguns pedagogos, psicólogos realizaram também esse mesmo tipo de experiência, né? Porque é interessante que a criança ela é mais simples. Então, quando você pergunta uma coisa para ela, ela é mais sincera, e aquilo nos faz pensar sobre com quanta sinceridade, de fato, nós temos encarado a nossa vida, os conflitos e assim por diante, as nossas responsabilidades. E aí tem uma definição de um desses estudos, de uma menina chamada Luana, de 4 anos, sobre o amor. O que ela diz que é o amor? Ela diz assim, eu sei que minha irmã mais velha me ama, porque ela me dá todas as suas roupas usadas. E aí ela precisa sair para comprar roupas novas. Na concepção dela, a irmã dela ama ela, porque a irmã dela está vendo o amor ali, de forma física. Então você vai perguntar, sua mãe te ama por quê? Porque ela faz comida gostosa para mim. E a gente era assim também. Mas o tempo vai passando e a gente quer convencer o nosso marido, a nossa esposa, que a gente ama, porque a gente só diz, eu te amo. E aí o marido e a esposa ficam confusos. Porque antes de casar, você nem precisava dizer que você ama. Por quê? Você levava num restaurante gostoso, você abraçava ela, você comprava flores, dava presente, acariciava. E aí depois que casa, não. A mulher fala, mas eu não sinto que você me ama. E os homens ficam loucos. Fala, mas eu estou falando que eu te amo. Pois é, o problema é que só falar não adianta. E o nosso próximo? E aquele que está em extrema miséria, que não tem o que comer amanhã? Como nós vamos comunicar e amar esse próximo necessitado? Jesus está dizendo, deem-lhes vocês algo para comer. E o que é mais, assim, gratificante e intrigante e o que nos surpreende é que Jesus não está nos dizendo para fazer contas, para medir o tamanho da pobreza, da miséria, da necessidade, para ver o que nós temos e fazer os cálculos. E se fosse isso, ele não teria alimentado aquela multidão com aqueles 5 pães e 2 peixes. O que Jesus está dizendo, primeiro, reconheça que tudo o que você tem, fui eu que dei. Segundo, entenda que você precisa dividir isso que eu dei para você. Isso o quê? O tudo. Terceiro, faz a sua parte. Eu faço a minha. Mas o que é esses 5 pães e 2 peixes, Jesus? Mas é tudo o que eu tenho, mas não vai dar para nada. E Jesus vai dizer, o que você tem que fazer é saber que isso daí fui eu que dei. É se dispor para dividir. E a multiplicação dos pães, você deixa comigo. Fico pensando se o milagre que aconteceu aqui, o verdadeiro milagre, não foi Jesus multiplicar aqueles pães. Porque Jesus, ele é o homem que fez descer maná do céu para alimentar o povo de Israel no deserto. Você acha que ele precisava dos 5 pães? Ele multiplicou, alimentou mais de 5 mil homens com 5 pães. Ele é o dono do ouro e da prata, ele que criou tudo. Antes do pão sonhar em entrar no forno, tudo já estava debaixo do controle e do domínio, porque foi ele que fez. O verdadeiro milagre aqui, fico pensando, foi alguém ter tirado o que tinha. E ter entregado para Jesus. Fico pensando se esse não foi o verdadeiro milagre que os evangelistas documentaram aí na palavra de Deus. Vamos orar.
Gostaria de fazer uma primeira oração agradecendo a Deus pela salvação, pela sua própria vida em nós, o seu Espírito Santo, o selo, a garantia da adoção, da sua presença, do seu direcionamento em nossas vidas, por caminhos seguros que levam à vida. Agradecer. E agradecer também, porque temos o que comer hoje, porque temos uma casa onde dormir, uma cama para deitar, porque temos roupas para vestir, porque temos um trabalho para ir e ganhar dinheiro com dignidade, porque podemos mandar nossos filhos para a escola, porque vamos agradecer a Deus pelo pão espiritual e pelo pão físico que Ele tem nos dado, assim, com tanta generosidade. Nós vamos ter esse minuto de oração. E aí eu queria convidar a igreja para fazer mais uma oração, e dessa vez pedindo a Deus: Deus, usa a minha vida para levar esse alimento espiritual e esse alimento físico. Tudo isso que o Senhor tem me dado e que é teu, me ajuda a compartilhar. E a ser resposta da oração, do clamor, da necessidade, da miséria. Deste mundo.